Vamos então para a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 7. Está escrito assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso, olha só, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Amém? Vocês perceberam aí que a batalha começou no céu. Se você não entende de batalha espiritual um pouquinho, você vai entender hoje. E note aqui que a palavra de Deus começa falando de uma peleja onde envolvia Satanás. E Satanás quis ser como Deus, você sabe essa parte. Satanás quis chegar ao lugar de Deus. Primeira coisa que me chama a atenção aqui: tudo foi criado por Deus, amém? Inclusive esse anjo de luz, que era ali algo da maior categoria que tinha no céu. Antes dele ser o Satanás, né, o diabo, ele era o anjo, a criatura de grau mais elevada que tinha no céu. E ele luta com um chefe do exército, que é Miguel, um dos anjos de batalha. E Deus não luta com Satanás. É lógico que se Deus lutasse com Satanás, o que aconteceria com Satanás? Ele seria destruído. Mas quem luta contra Satanás é um anjo, inclusive abaixo de Lúcifer, né? Que é tido na Bíblia como Lúcifer, mas nós já falamos a respeito desse nome aí, Satanás. Então essa batalha ela é travada com o arcanjo. E Satanás é um querubim, está acima do arcanjo. E a Bíblia diz que Miguel, categoria abaixo, prevalece. E Satanás é expulso do céu. Bom, toda pessoa que desobedece a Deus, toda pessoa que quer agir contra a performance de Deus, a vontade de Deus, ele é punido. Sabe qual é a punição? Repete comigo: a punição é ser expulso. Ok, Satanás foi expulso do céu. Pois bem, essa é uma parte. Outra parte, a terra. A terra foi criada por Deus. Portanto, a terra ela é de quem? De Deus. Foi criada por Deus e ela é de Deus. Deus cria um jardim com o nome de Jardim do Éden. Éden significa lugar de intimidade. Quando Adão viveu no Éden, e Éden não era um jardim pequeno, Éden era quase o tamanho de uma nação, é onde é o Iraque nos dias de hoje. O jardim do Éden simplesmente era algo sobrenatural, onde Deus todos os dias, na virada do dia, Deus vinha falar com Adão. Então Adão tinha intimidade com Deus todos os dias, e Éden é o lugar de intimidade. Então note que até aqui o Éden é a terra de Deus, criado por Deus. Deus faz um homem depois de toda a sua criação. Criou do pó da terra e coloca ele para viver nesse jardim. Interessante que o Salmo capítulo 8 versículo 5 diz assim, escute isso: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Isso está falando a respeito do homem. O homem foi criado dessa forma, um pouco menor que Deus. Você vê o tamanho da criação. Hoje, cientistas dizem que o ser humano utiliza-se cerca de 7 a 10% da sua capacidade da inteligência. O normal é 7%. Os
homens ali de mente extrema, inteligência, né? Os superdotados ali, dizem que tem capacidade de 10%. Mas naquela época, Adão tinha 100% da plenitude da sua capacidade de inteligência. 100%. Ele deu nome em todos os animais, não tinha computador para colocar, não tinha máquina para filmar e falar assim, isso aqui é vaca, então isso aqui é uma vaca, para mim não esquecer, isso aqui é um rinoceronte, isso aqui é um touro, isso aqui é um cabrito. Não, ele gravou tudo na mente dele. Isso mostra a capacidade da mente dele. E ali ele viveu, e Deus todos os dias falava com ele. Então, abre a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 28. Primeiro livro da Bíblia. Está escrito assim: e Deus os abençoou. Quer dizer, Adão e Eva, amém? E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Está escrito a palavra dominai na sua Bíblia? Quem está escrito essa palavra aí? Dominai, levante a mão. Deus deu autoridade para o homem. Repete comigo, autoridade para o homem. Pois bem, quando Deus abençoa o homem, a bênção de Deus vem com duas coisas: poder e autoridade. Satanás é expulso da onde? Do céu, lembra disso? Chega na terra, tem um lugar que é de Deus, que vive um casal de Deus, e que Deus está lá todos os dias. Se você entende que Deus tinha intimidade com Adão, e Adão tinha intimidade com Deus todos os dias, então ele era crente, sim ou não? Ok, mas agora o diabo está na terra. Então ele começa a entender que ele já perdeu algo lá em cima, e ele quer ganhar alguma coisa aqui embaixo. E aí começa a batalha. Quando o diabo vem para a terra, ele usa um animal. Qual é o animal que ele usa para enganar Eva? Quem sabe, levanta a mão. Serpente. Ok. Nessa conversa com a serpente, a Bíblia nos deixa algum ensino da seguinte forma. Veja bem, a serpente enganou a Eva, derrubou Adão e Eva. E eles tinham o domínio, eles tinham autoridade, eles tinham poder. Mas na batalha contra Satanás, eles perderam, pecaram, erraram. E quando alguém peca, semelhante ao que aconteceu com o diabo, tem uma punição. E nós vamos repetir junto. Repete comigo, a punição é ser expulso. Está entrando na tua cabeça que a punição é ser expulso? O diabo foi expulso porque pecou. Adão e Eva pecou. O que aconteceu com eles? Também foram expulsos. O diabo começa a ver que ele começa a ganhar espaço ali na terra. E olha só o que acontece em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 21. Está escrito: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Repare comigo aqui tem algo muito sério, nível de batalha. Deus fez vestimentas de pele. Pele de quê? De fruta? Pele de quê? De animais. Para que arranque a pele de um animal, é necessário fazer o que com o animal? Matar um animal. Ok. Para matar um animal tem derramamento de? Estamos começando a entrar na introdução do nível de batalha espiritual. Tem que ter derramamento de sangue. Ok. Quando ele foi expulso, nesse momento que Satanás usou a serpente para trabalhar na Eva, ali Satanás queria construir, escute isso, os sacerdotes das trevas. Repete comigo, os sacerdotes das trevas. Ele só tem Adão e Eva para atacar. Então ele falou, eu tenho que ter os meus sacerdotes.
eu tenho que ter os meus aqui na terra. Eu preciso de ter os meus. E ele vai atacar Adão e Eva para poder adquirir a possessão, o direito de Adão e Eva. E quando Adão e Eva pecam, eles quebram o relacionamento e a obediência que Deus falou para ele não mexer na árvore. Porque ele era algo santo. E quando se mexe naquilo que é santo, tem quebra de aliança com Deus. Quantos estão entendendo aqui? Tudo que é santo, quando se toca, tem quebra de aliança com Deus. Quer que eu dê um exemplo? Dízimo e oferta. Lê Levítico para você ver. 28:30. Os dízimos são santos. Quando se toca naquilo que é santo, se quebra a aliança. Quando se quebra a aliança, vem uma punição. A punição é ser expulso. E eles tocaram na árvore que era de Deus. Foram expulsos. Satanás começa a reagir dizendo: opa, eu tenho alguém agora sobre o meu domínio. Porque eles pecaram. Também foram expulsos como eu fui expulso. Só que Deus, ele é tremendo. Deus sempre tem um plano para resgatar a vida do homem. Posso ouvir um amém? Quando Deus vê aquilo, Deus fala assim: eu fiz o Adão. Embora tenha pecado, você não vai tomar conta do Adão. O Adão não foi vindo de mulher, o Adão veio das minhas próprias mãos. Então eu vou fazer algo na vida dele. Eu vou fazer uma nova aliança com ele. E quando Deus faz as vestes, tem o derramamento de sangue. E um sangue é derramado por causa de aliança. Deus pega aquela roupa, e quando Adão e Eva andam com aquela roupa, eles olham todos os dias para aquela roupa e eles lembram: isso que eu estou vestindo é uma nova cobertura, porque agora eu estou coberto de uma forma diferente, cuja qual foi derramado o sangue de um animal. Então Satanás é obrigado a falar: não tem jeito, não dá para trabalhar com Adão mais. Adão está revestido por uma veste de Deus, que teve sangue, então eu perco. Bom, se Adão e Eva estão cobertos, Satanás precisa formar um time, um partido. E ali começa uma batalha entre Deus e o diabo mais uma vez, só que agora não no céu, agora na terra. De que forma que Satanás batalha contra Deus? Querendo pegar aquilo que foi criado por Deus. Então ele quer tomar posse do que é de Deus. Quando Adão e Eva pecam, sabe o que a Bíblia diz que acontece? Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 3:14. Olha o que acontece. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. Quer dizer que a serpente era um animal? Ok. E o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Olha para cá. Deus está dizendo: eu estou te amaldiçoando, serpente, animal. A partir de agora você vai rastejar. Significa que antes a serpente não rastejava. Ela recebeu uma sentença de maldição. Estou falando, não é do diabo, estou falando do animal. Serpente não rastejava, mas depois com a maldição veio a rastejar. A Bíblia agora está dizendo que ela vai se alimentar do pó. Continuando. Todos os dias da tua vida. Olha o 15. Porém inimizade entre ti e a mulher. Quem está entendendo aí? Está falando que vai pôr inimizade entre o diabo e a mulher. Quem é a mulher que levanta a mão? Cuidado, hein? Não é só para vocês não. Mulher aqui é outra conotação. Ainda bem. Fala, ufa, ainda bem, não é assim? Ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Fala assim, dois tipos de descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deixa eu explicar. Satanás vai querer formar uma descendência. São chamados filhos do diabo. Mas também tem os filhos de Deus. Ok. Satanás vai se levantar contra a mulher. Mulher na Bíblia é chamada de igreja. A igreja é a mulher. Israel é a mulher. E diz a Bíblia que a mulher vai gerar um filho. Essa mulher que vai gerar um filho está falando do filho Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o filho que vai vir dessa mulher.
E a Bíblia diz que esse filho, que é Jesus, vai pisar na cabeça da serpente. Quem é a serpente? O diabo. Mas diz que a serpente vai ferir o calcanhar. Calcanhar de quem? De Jesus. Como que a serpente vai ferir Jesus? Jesus morreu com o quê? Ferido. Estava falando de que Jesus ia vencer o diabo, sim. Mas para isso, ia precisar passar por feridas. E ele foi ferido. Vocês estão entendendo aqui que o diabo está com batalha aqui? Ele está dizendo, olha o que Deus está falando, eu vou colocar inimizade. Repete comigo, inimizade. Vamos lá, versículo 16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Está falando o quê? Que vai fazer o quê? Multiplicar sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio a dores darás a luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Agora olha só que tremendo. Gravidez, parto, tanto na concepção da fecundação do relacionamento sexual tem derramamento de sangue. Sangue é ali. E para nascer a criança também tem sangue, de novo é ali. A partir de Adão e Eva, todo ser humano nasce debaixo de uma sentença. E a sentença é debaixo de pecado. Com sangue, selado com sangue. 17. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Volta para cá, depois eu continuo. Deus amaldiçoou a serpente, sim ou não? Agora Deus está amaldiçoando o quê? A terra. Repete comigo. A serpente foi amaldiçoada. A terra foi amaldiçoada. Então significa que essa terra em que nós vivemos, ela está debaixo agora de quê? Maldição. Ok, continua. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és o quê? Tu és o quê? E ao pó? Não, ó, vem comigo, eu preciso muito da tua ajuda agora. Versículo 19 está dizendo que Deus falou para o homem, para o Adão, que ele é o quê? Ele é o quê? Pó. É isso que você leu na tua Bíblia? Sim? Agora, vamos voltar e vamos ver o que nós lemos sobre Satanás, sobre a serpente. No capítulo 3, nós vamos ler aquele versículo que diz no 14, ó. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos e entre os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o quê? O que Deus está falando que a serpente vai comer? O que Deus está falando que a serpente vai comer? E quem é o pó? Quem é o pó? O homem. Quem que a serpente vai comer? Fala para quem está do seu lado assim. Você entendeu, né? Ele amaldiçoou a serpente, amaldiçoou a terra, mas Adão ele não amaldiçoa. Repete comigo, graças a Deus. Quando o diabo pensou e falou assim, o Adão é meu, aí volta naquilo que eu falei, está coberto por uma nova pele, está revestido por algo que Deus revestiu, teve derramamento de sangue, Satanás não pode tocar em Adão e Eva, ainda que eles não vivam mais no jardim do Éden, foi expulso, porque o pecado tem punição,
e a punição é ser expulso. Todavia Deus recomeça. Fala assim, ó, ainda bem que tem um recomeço de Deus. Ok, acabamos o Adão? Batalha. O diabo desistiu? Não. Quem é que o diabo agora quer trabalhar? Nos filhos de Adão. Vamos para um texto da Bíblia agora. Olha só. Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Repete assim comigo. Houve batalha, e o pecado derrubou Adão e Eva. Vamos lá agora. Gênesis 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse-lhe: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor e Caim foi lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A oferta veio do fruto da... Fruto da... A terra agora está que jeito? Gente, é muita revelação da palavra. Se você não entender, a terra está de que jeito agora? Ela recebeu uma sentença. Sentença de quê? De bênção ou de maldição? A terra foi amaldiçoada. E agora ele traz uma oferta que vem de um lugar que está o quê? Fica tranquilo. Deus vai agir. Abel, versículo 4. Por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Olha para cá. Rebanho. Para trazer ofertar a Deus é necessário matar o rebanho. Sim ou não? Quando mata um animal tem derramamento de quê? Uma oferta com sacrifício, com derramamento de sangue entregue a Deus. Contra uma outra oferta, debaixo de qualquer coisa, porque ele pegou qualquer fruto. O Abel não, ele separou as melhores. E das melhores derramou sangue. O outro pegou qualquer coisa e ainda foi de um lugar amaldiçoado e levou para Deus. A Bíblia diz que Deus se agradou, escute isso, que Deus se agradou da oferta de um e não se agradou da oferta do outro. Nós dissemos o seguinte, quando nós lemos o texto. Uma palavra dessa, o diabo quer que você vague a tua mente, quer que você não preste atenção, porque enquanto isso ele come pó, e você é pó. Você não entendeu a mensagem de hoje. Ele come pó. Se não focar a tua mente no reino, ele vai continuar comendo sua vida e você nunca vai ter vitória, porque você não entendeu que nível de batalha espiritual você está. Veja bem, a Bíblia diz que o Caim e o Abel representam dois tipos de sacerdotes, porque Adão e Eva estão com os dois filhos. E nós lemos no texto que Deus iria colocar inimizade entre os descendentes do filho das trevas contra os descendentes do filho da luz. São duas linhagens de sacerdote. Por que sacerdote, pastor? Porque para mexer com oferta no templo só podia quem era sacerdote. Então toda vez que alguém traz uma oferta a Deus, na verdade você está se posicionando como um sacerdote. Dois tipos de sacerdotes. Um que traz qualquer coisa e o outro que traz o melhor para Deus. Olha o que a Bíblia diz na continuação. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Ira é pecado? Sim ou não? Ira é pecado? Sim ou não? Não. Ira não é pecado. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então irar eu não posso pecar. Só que o problema é que aqui o Caim ficou irado. Se ele segura a onda, beleza. O problema é que a ira fez com que ele pecasse. Vamos ler o texto. Então, versículo 6. Lhe disse o Senhor: por que anda irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal,
eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que Deus está falando? O pecado vai vir na tua vida, e você tem a obrigação de dominar. O 8, disse Caim a Abel, seu irmão: vamos no campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e fez o quê? Pecado ou não? Agora é pecado. Esse pecado que Caim está fazendo, tem o quê? Derramamento. Para Deus ou para o diabo? Então ele se posiciona agora, acabou de dar a sentença que ele é um sacerdote de quem? Porque tudo aquilo que a gente faz contra Deus é oferta para o diabo. Quem está entendendo aqui, levanta a mão. Tudo que você faz contra Deus é oferta para o diabo. E essa oferta aqui ainda gerou sangue. Não foi só uma oferta, gerou aliança. Só que o Abel, ele representava alguém do time de Deus. Porque ele ofertou melhor, ele fez com vontade, com coração para Deus. Ele representava os filhos de um lado contra os filhos de outro. Adão e Eva tinham 2 filhos. Um se posicionou do lado do mal e o outro se posicionou do lado do bem. E ele acaba matando o seu irmão, e o sangue dele cai na onde? A terra está debaixo de maldição. O sangue de um justo da parte de Deus cai num lugar maldito. Continuando. 9. Disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei. Mentiroso, hein? Mentiu de novo, ele já errou. Olha o que ele disse para Deus: acaso eu sou o tutor do meu irmão? Disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Fala para mim assim, ó, bem alto, bem alto. Sangue é vida. E sangue fala. A voz do sangue, quer dizer que sangue tem voz. Sabe por que sangue tem voz? Porque sangue é vida. Ele disse: a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Ele pecou ou não pecou? Pecou ou não pecou? Tem punição ou não tem punição? Vamos repetir todo mundo junto? Repete comigo assim, ó. A punição será ser expulso. Mais um que foi o que? Expulso. Por que foi expulso? Porque olha só o texto. 11. Eis agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ela a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Ou seja, você não vai ter moradia não. Você vai ser um fugitivo. Se ele vai ser um fugitivo, ele está sendo expulso como punição. Note que Deus está trabalhando do mesmo jeito. Diabo expulso, Adão expulso, Caim expulso. Agora Deus começa a fazer o quê? Você vai ser maldito. Quem até agora recebeu palavra de maldição? Serpente, a terra e Caim. Quem está entendendo? Ok. Caim, a descendência do Caim, nada mais, nada menos que é Amorreu, Ferezeu, Jebuseu, só os Zeus. Tudo descendente dele. Outro detalhe que é muito importante a gente saber. Cada geração, escute isso, cada filho de Caim tinha o comportamento do seu pai, e até pior, e eu vou ler um negócio agora que você vai ficar horrorizado. Qual que é o projeto de Satanás? Batalhar contra Deus. De que forma? Achando na terra homens para ser sacerdote dele. Por que sacerdote dele? Eu te digo por que sacerdote. Porque sacerdote é aquele que traz oferta. E matar uma pessoa, derramar o sangue, é uma oferta para o diabo. Então ele quer ter quem? Ele quer ter sacerdote na mão dele, que sacrifica coisa na mão dele. Abel representa o sacerdote do time de Deus, mas Abel está agora onde? Morto.
Quer dizer que o time do diabo mais uma vez começa a crescer e o time de Deus fica minguado, porque não tem. Só tinha 2 filhos, Caim e Abel. E o Abel morreu, ficou só. O diabo falou assim, tremendo, a terra está amaldiçoada, mas ela é minha agora. Caim está amaldiçoado, ele é meu também. E os descendentes de Caim. Vamos ver o que aconteceu com o descendente do Caim para você entender. Gênesis 4, versículo 23. E disse Lameque. Lameque é descendente do maldito do Caim. Disse Lameque a suas esposas, Ada e Zilá. Olha o que ele disse. Ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o passo a dizer-vos. Matei um homem. Quem está falando? Lameque, descendência de Caim. Matei um homem, porque ele me feriu. E um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes. Vou repetir. Versículo 24. 7 vezes se tomará a vingança de... Mas de Lameque, porém, são 70 vezes. A descendência do Caim pecava pior do que o Caim. Por quê? Porque o pecado foi se multiplicando. O pecado da vida de um escolhido, ele representa 70 vezes 7. Por que da vida do escolhido? Porque Adão e Eva eram escolhidos, os filhos eram escolhidos, só que se bandearam para o outro lado. Escolheram viver uma vida de pecado. E a descendência dele foi produzindo esse tipo. Agora, irmãos, quanto mais pecava, morte em cima de morte. Lameque matou ou não matou? Consequência dos pais passou para quem? Consequência dos pais passou para quem? Para os filhos. Agora, olha como é que o diabo está feliz. Cada vez mais ele encontra quem peca mais. Caim peca num nível, mas ele tem sacerdotes que fazem pior do que o Caim, 70 vezes 7. Você me pisou? Eu te mato. Você me feriu? Te mato. Olha o nível. O diabo está ali. Beleza. Estou formando um time de pessoas que sabe trazer uma oferta para mim. Debaixo do pecado. Diabo, irmãos, ele não brinca não. A batalha contra o diabo, ela é constante. Houve batalha na vida de Caim e de Abel? Sim ou não? Porém, Caim perdeu para o diabo. E veio a maldição. Bom, mais uma vez, repete comigo assim, Deus recomeça de novo. Ok. Continuando agora. Gênesis capítulo 4, versículo 25. Tornou Adão deitar-se ou coabitar com sua mulher. E ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente no lugar de quem? De Abel que Caim. Olha só, estava desequilibrada a batalha, sim ou não? Porque o Abel, que era do povo de Deus, que era servo de Deus, obediente a Deus, morreu, só ficou o filho das trevas. Aí Deus falou, pera aí que eu vou equilibrar isso já. Foi lá e Adão e Eva gerou mais um filho, e esse filho chama Sete. Aí Deus fala assim, 7 já é um número bom, né, irmãos? O nome já condiz a um número que é interessante. 7, esse é de Deus. Olha o que acontece no próximo versículo. A Sete nasceu também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Tinha os filhos de Lameque, os filhos de Caim para invocar a coisa errada, mas Deus levanta mais um filho do lado de cá para invocar o nome do Senhor, e a partir de agora tem um sacerdote que invoca o nome do Senhor. Deus começa, é batalha, então nós vamos ver. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Esse Enos, não só, descendência de Sete, Enos, depois vem um rapaz, o nome dele é Enoque, descendência do Sete também.
Enoque foi um homem tão sobrenatural, tão impecável. Sabe o que aconteceu com Enoque? Escute. Enoque era daquele cara que falava assim, ó, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é Deus. O meu tempo é de Deus. O meu trabalho é tudo para Deus. Minha vida é para Deus. Eu quero Deus. Se Enos invocava o Senhor, que foi a partir de Enos, começou a invocar em oração, Enoque então falou assim, meu pai está orando, eu vou buscar. Deus viu de tal forma que Enoque buscava a Deus, sabe o que Deus fez? Levou Enoque vivo para o céu. Dizendo para o diabo, os teus não tem nenhum desse nível, mas os meus têm desse nível. Ele não experimentou a morte, irmãos. 2 seres humanos não experimentaram a morte na face da terra. Enoque e Elias. Ponto. Eles não sabem o que é sepultura, não sabem o que é estar debaixo da terra. Moisés morreu. Só que o que acontece? Enoque foi vivo. De tanto que ele buscava a Deus, de tanto que a vida dele era para Deus. Deus quis dizer para o diabo assim, você tem seus Lameques, 70 vezes 7, 70 é o Caim, eu tenho meus Enos, eu tenho meus Sete, eu tenho meus Enoque. Deus, ele é Deus, e não dá para entender o seguinte, se há uma batalha aqui na terra, não mais no céu, porque o diabo foi expulso, então a batalha não está lá em cima, a batalha está aqui na terra, e você está onde? Fala assim, você está num lugar de batalha. Aí, alguém que poderia somar força para o time de Deus, o que Deus pega e faz? Leva. Parece que Deus está brincando com o diabo, falando assim, esse cara é muito para você. Esse cara aqui é covardia, deixar ele aí, porque senão você vai ver só o que ele vai fazer com os teus. Eu para equilibrar, aí Deus acho que ele fala assim, para equilibrar eu vou tirar o Enoque daqui, porque senão você não vai dar graça. Vai ser 7-1, igual a Alemanha e Brasil, não vai ter graça. Eu vou tirar ele daqui porque ele é muito para você. E aí fica. Só que enquanto isso, o time das trevas está crescendo, ao passo que chega num tempo em que toda a terra está corrompida. Repito, toda a terra está corrompida. E o diabo festejando, porque está todo mundo na mão dele. A terra sobre maldição, físico, e os seres humanos, o pó da terra todinho na mão do diabo. Todos na mão do diabo. Deus, mais uma vez, fala assim, a batalha não acabou. Comigo existe uma palavra chamada recomeço. O que Deus faz? Chama Noé. E ele diz, Noé, constrói uma arca. Porque a terra está corrompida. Vou destruir todo mundo que está corrompido. Só salvou quem? Noé, a esposa e os 3 filhos. Com 3 mulheres para os filhos. O que Deus teve que fazer com a terra toda? Expulsar. Quem vive na base do pecado, alimentando a serpente. O texto de Apocalipse, capítulo 12, 7, que nós lemos, falou grande dragão. Você leu isso? Mas no Gênesis, o diabo ele incorpora em quem? Numa serpente. Quero te fazer uma pergunta. Se no início da Bíblia ele é serpente e no Apocalipse ele é dragão, quem é que deu tanta comida para ele crescer desse jeito? Olha para quem está do seu lado, vê se tem cara de que alimentou algum pouquinho. Pergunta para quem está do seu lado, você já deu alguma colheradinha para ele? O diabo ia comer pó, nós somos o pó. Se ele cresceu, acabou. Toda a humanidade pecou e andou fora dos preceitos de Deus. E nós já falamos que com Satanás, a punição é ser expulso, com Adão e Eva ser expulso, com Caim ser expulso, toda a raça humana da terra, quando Deus mata, o que Deus está fazendo? Está expulsando toda a raça humana da face da terra. Agora, veja bem, expulsou, acabou com tudo. A Bíblia diz que a arca de Noé tinha um casal de animal, de cada espécie, ok? Acabou o dilúvio, a arca parou,
Noé desce. Qual é a primeira coisa que Noé faz? Ao pisar numa terra que está sobre maldição. Primeira coisa que Noé faz um altar e oferece algo a Deus. Quando se faz um altar e se sacrifica algo a Deus, Deus vem com a bênção dele. Quanto mais a gente oferece nossa vida em sacrifício a Deus, sacrifica a Deus alguma coisa que tem valor, mais a gente atrai a bênção de Deus para a nossa vida. A terra é um ambiente que foi manchada por maldição. Então, a bênção está no céu. Na terra está a maldição. Se você quer a bênção, você precisa atrair a bênção do céu para a terra. E não tem como atrair do céu para a terra sem sacrifício, sem aliança e sem obediência. Quando ele faz aquele altar, quando ele faz um sacrifício, Deus bate palma e deixa ele ver um arco-íris, porque o arco-íris representa sinal da aliança, dizendo: eu estou contigo, eu tenho uma aliança contigo. Satanás nessa hora fala: agora inverteu, porque eu não tenho ninguém mais. Quem está comigo? Agora vai te abrir a visão de um outro entendimento. Quando o diabo vê que na terra o Noé tem uma aliança com Deus, não dá para o diabo mexer mais com Noé. Mas ele insiste, porque ele é sujo. Aí ele espera uma oportunidade. A Bíblia diz que Noé, antes, ele era agricultor. Mas a partir do momento que ele fez a arca, ele trabalhou como um carpinteiro ali, fazendo um navio, né, uma arca. Quando tudo acabou, o dilúvio foi embora, os animais desceram. A terra ainda estava um pouquinho molhada porque tinha baixado. Sabe o que Noé fez? Se transformou em agricultor. Foi plantar vinha. O que ele tinha na mão? Ele tinha os animais. Os animais não estavam na mão dele? Você concorda comigo que ele era o único fazendeiro que tinha todos os bichos em poder dele? Sim ou não? O que Noé tinha que fazer? A partir de hoje nós não vamos plantar nada não. Nós vamos pegar essa vaquinha, nós vamos tirar o leite dela. Nós vamos pôr o cabrito para cruzar com a cabritinha. Ele tinha que ter virado um agropecuarista. Ele tinha os animais, deixa cruzar, ele vira um fazendeirão. Concorda comigo? Mas não, ele investe em plantar vinha. E de lá ele faz um vinho. E ali ele enche a cara e entra para a história como o primeiro cachaceiro. Deus tinha dado pronto para os animais, mas não, ele quis inventar serviço. Presta atenção. Os animais é algo que ele poderia comer da gordura, da carne, produzir o leite, tudo. E se ele mata e entrega para Deus é oferta. Mas ele foi mexer numa plantação. Plantação é terra. Terra está sobre o quê? Tem gente que quer trabalhar em serviço que é amaldiçoado. Tem coisa que está amaldiçoada. Não adianta querer trabalhar. Não foi feito para o Filho de Deus trabalhar. Aí a vinha, ele fica com os olhos cheios e fala assim: agora eu vou fazer um vinho. Fez o vinho, bebeu, ficou pelado. E estava na tenda pelado. O diabo falou assim: agora é a hora que eu vou tomar posse. Entrou o pecado, escuta essa. Entrou o pecado, eu posso entrar, porque o pecado dá brecha para o diabo entrar. Escuta aqui. Noé tinha 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. Pelo nome, qual que vai fazer coisa errada? Cão. Cão entra lá, olha o nome dele. Ele entra na tenda, vê o pai pelado. E segundo alguns estudos, não quero polemizar nada aqui, diz que ele olhou meio com cobiça. Se é que você me entende. E ele foi animado a contar para os outros 2 irmãos. Eu vi o pai peladão. Ou seja, expôs a vergonha do Noé. Errou. O diabo pensou: agora eu pego ele, porque eu tenho que ter os meus sacerdotes na terra que vão trabalhar em pecado para mim. Está entendendo ou não? Aí ele disse, os outros 2 disse: você viu o pai pelado? Viu?
E você está rindo, você está fazendo o quê? Não, pegou uma capa, foi lá, virado de costa para não ver, cobriu a nudez do pai. O pai voltou o sentido depois da cachaça, ficou sabendo que o cão tinha visto ele nu. E a Bíblia diz que o Noé amaldiçoa não o cão, mas o filho do cão, que é o Canaã, que é o neto dele. E eu quero fazer uma reflexão que eu ouvi. Se um pai tiver com uma raiva de um filho, e esse filho tiver um outro filho, você concorda comigo que o pai não vai descontar a raiva dele no neto? Porque neto é neto, gente. Neto é neto. Você briga com um filho teu, você compra briga com um filho teu por causa do neto. É verdade ou mentira? Você expulsa um filho para falar, eu vou cuidar. Você briga com um filho, eu vou cuidar. Jamais alguém vai amaldiçoar o neto, porque o erro não foi do neto, o erro foi de quem? Do pai. Mas ele amaldiçoou o neto. Irmão, o avô, já tem um ditado, que o avô é o cavalo que o pai amansou para o neto montar. Um pai não aceita um filho rabiscando a parede, aceita? Mas o vô se vê falar um artista. Vamos separar essa parede para o nosso artista. O vô é vô, mas o Noé não quis saber, amaldiçoou o neto. Para um Noé chegar nesse nível de amaldiçoar o neto, é porque a gravidade foi feia. Quando Noé amaldiçoa Canaã, o diabo fala, opa, eu tenho propriedade sobre alguém agora. Deus acabou com o mundo inteiro, mas agora eu vou começar tudo de novo, mas agora eu vou começar pela vida do Canaã. E você sabe o que a Bíblia fez? O que a Bíblia diz? Que a consequência do pecado do cão gerou uma punição. Você acha que foi diferente das outras punições? Não. A punição foi, olha, eu como pai podia dar essa herança para você, mas você, o teu filho, vai ser servo, empregado dos teus outros 2 irmãos que me cobriram. Como você não me cobriu, expôs a minha vergonha, você, tua descendência está amaldiçoada. O diabo falou, opa, descendência é comigo, eu preciso de uma. Tua descendência está amaldiçoada. E vocês vão ser escravos. Se Noé é dono da terra inteira, você concorda que a terra tinha que ser dividida para os 3 filhos? A parte que era cabível do cão, do Canaã, foi tirada. Porque a punição é ser tirada. Tira a tua parte, você vai ser escravo dos outros 2. Quem está entendendo? Teve batalha na vida de Noé? Sim ou não? Noé perdeu para o pecado. E o cão perdeu para o pecado. Quem pagou? Os filhos. E o diabo não brinca em serviço. Mais uma batalha. Qual a próxima batalha agora? Deus começa a ver e fala assim, diabo, começa a levantar um povo que sacrifica a deuses pagãos que você não tem noção. Aí ele fala assim, já sei, vou escolher um homem chamado Abraão. Abraão, no caso era Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei porque eu tenho promessa. A Bíblia diz que Abraão, sendo ímpio, seguindo outros deuses, do time de lá, reconhece que Deus está falando com ele e toma uma posição e ouve e obedece a voz de Deus e vai. A partir dali Deus começa a olhar para Abraão e fala assim, ó, eu vou mostrar para o diabo que é um sacerdote que sabe sacrificar a oferta diante do meu altar. Você conhece a história, sim ou não? Abraão, depois de um tempo, Deus fala assim, ó, você vai ter uma descendência. Mas como? Eu sou velho, minha esposa já é velha, ela é estéril. Não, eu vou te dar uma descendência. Se puder contar as estrelas, é o tamanho da tua descendência. Se puder contar a areia do mar, é o tamanho da sua descendência. Ele creu na promessa. Chegou com 100 anos, a promessa se cumpre. Isaac nasce. Isaac cresce.
Passa um tempo, Deus fala com Abraão, dizendo, lá em Gênesis 22, Abraão, você me ama? Sim, tu sabes que eu te amo. Ok, nisso o diabo está no suspense, analisando o que é que vai vir. Porque Deus está querendo aumentar o time de sacerdotes que saibam sacrificar e adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então pega o teu filho, o teu único filho, vai-te à terra que te mostrarei, e você vai sacrificar ao teu filho no Monte Moriá. Ok, sacrificar, quem é que pode sacrificar alguma coisa? Quem está cumprindo a função sacerdotal. Chegou no pé do monte, abra em Gênesis 22, como diz o apóstolo Géser, calma que eu estou em Gênesis, até o Apocalipse a gente chega lá. Versículo 5. Então, olha o que Abraão falou para os servos dele quando chegou no monte. Gênesis 22, 5. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, repete comigo, havendo adorado. Toda oferta que você traz é um nível de adoração que você faz a Deus. A terra que nós estamos pisando é terra que está cheia de maldição. Então presta atenção, o que é que exala de baixo para cima na tua vida? Repete comigo, maldição. Mas quando alguém oferta a Deus, atrai o quê? A bênção que vem de cima de Deus. Olha o que Abraão foi fazer, Deus mandou ele sacrificar o filho, verdade ou mentira? Mas você vê que ele não diz que ele vai sacrificar o filho, ele fala que vai sacrificar o filho? Não, ele fala o quê? Estou subindo para adorar o Senhor, porque Abraão sabia que sacrifício é adoração. Quando Caim matou Abel, sacrifício, adoração a outro Deus. Aí ele diz, versículo 5, então disse os seus servos, esperai aqui com o jumento e eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de... Você leu aí? Ele diz que ele vai voltar ou voltaremos? Plural ou singular? Plural? Mas ele não ia sacrificar o filho? Ele ia ou não ia sacrificar o filho? Ele não ia? E por que ele disse que ele ia voltar? Porque Abraão sabia que quando se é promessa, tudo que você põe na mão de Deus, ele te devolve. E você sabe que ele subiu, altar, tudo que é alto, altar. Colocou o filho. Quando ele levantou o cutelo para matar o filho, uma voz disse, Abraão, não mates o menino, pois agora eu sei que tu me amas. Pera. O fato de ele ter saído de Ur dos Caldeus e ido para uma terra que ele não conhecia, já não era prova de amor? Não. O fato de você ter saído de casa e vir para a igreja não é prova de amor? Não. O amor dele foi colocado em prova quando ele entendeu que era sacrifício ser um sacerdote diante de Deus. Aí a Bíblia diz que apareceu um cordeiro, escute isso, no alto. Não tinha como o cordeiro subir, era muito alto. Deus é que pôs aquele cordeiro lá. Ele foi lá e sacrificou o cordeiro. Quando ele sacrifica o cordeiro, tem derramamento. Deus faz sacrifício, sacerdote de Deus. Mas quando se peca e anda no pecado, quem recebe o sacrifício é Satanás. Aí a gente não vê. Caim não viu o tamanho da gravidade, mas quando foi vindo as descendências, os Lameque, aí foi vendo. Eu te faço uma pergunta, você não precisa ou precisa duvidar? Precisa duvidar? Vamos entender que a nossa vida, ela é posta na terra, ou para sacrificarmos o que temos, o que somos a Deus, ou, você já viu um partido político, quando tem lá 4 prefeitos, 4 presidentes concorrendo, aí fica só 2 para o segundo turno. Esses 2 aqui, para tentar ganhar, eles têm que fazer aliança política com os outros 2 que perdeu. É assim ou não é? Satanás, para ganhar força aqui na terra, poder aqui na terra, ele tem que fazer aliança. Porque senão ele perde essa batalha. Agora, nós vamos continuar. A gente se empolga.
vamos para Jesus. E pular tudo de Gênesis para o Novo Testamento. Jesus foi a maior oferta de sacrifício que tem, para que nasça através dele uma geração de sacerdotes para Deus. E se o diabo podia falar de Adão, se o diabo podia falar de Noé, se o diabo podia falar de Abraão, se o diabo podia falar de Moisés, de Jesus ele não pode falar. E hoje nós vivemos num tempo que é pós-Jesus. Portanto, nós somos da descendência de Cristo pela fé, ou somos da descendência do inimigo. Aí você vai falar, pastor, mas eu sou da descendência de Jesus. Pois bem, quando uma pessoa, antes dela aceitar Cristo como Senhor e Salvador, ela já nasce debaixo de pecado, por causa da gravidez da mãe, por causa da concepção do pai também, da fecundação, e ela vive uma vida de pecado. Aí vive no mundo. Relação sexual fora do casamento. Tem derramamento de... Quem é que come esse pecado? O diabo. O que o diabo entende? Além de tudo, pecado. E pecado, escuta, alimenta Satanás. Gênesis 1, 28, diz que Deus fez o homem e deu para ele poder, sim ou não? O macumbeiro não tem poder. O macumbeiro não tem poder. O satanista não tem poder. Quem tem poder é só quem é filho de Deus. Aí a Bíblia diz assim, ó. Escute. E todos quantos o receberam, ou seja, um ímpio que converte, tem que receber Jesus como Senhor e Salvador, sim ou não? Todos quantos o receberam, foi dado o poder. O poder de ser feito filho de quem? E quando é filho de Deus, recebe poder. Você tem poder sobre a tua vida. Vou mais. Atos 1:8, a Bíblia diz assim: ficareis em Jerusalém e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando alguém aceita Jesus, vem poder de Deus. Quando alguém recebe o Espírito Santo, vem poder de Deus. Agora eu te faço uma meditação da seguinte forma: se o povo lá em Gênesis tinha recebido autoridade e poder, mandou dominar, jogou fora. Adão jogou fora, sim ou não? Você acha que a batalha que o diabo fez com Adão, com Caim, com Noé, com Abraão, foi só com eles? Você tinha que acordar cedo sabendo que existe uma região celeste com luta 24 horas sobre a tua vida, de demônio querendo intervir na tua vida. Demônio em cima de demônio. Tem uma pessoa aqui, uma mulher, quem vocês menos pensam, viu um demônio dentro da casa. Dentro da casa. Você acha que o diabo brinca, irmão? Vamos falar de Daniel. Daniel estava orando a Deus. Daniel era um sacerdote de Deus, era um homem de Deus. Quando eu falo sacerdote, não era aqueles que vestia a roupa sacerdotal. Eu quero dizer que ele estava do lado do time de Deus. Ele orou no primeiro dia. Deus ouviu a oração do primeiro dia, mas a resposta dele chegou com 21. E quando chegou, disse assim, ó, o anjo disse para o Daniel: Deus ouviu tua oração, você é um filho muito amado, Deus ouviu sua oração, mas eu fui impedido pelo príncipe, o demônio da Pérsia, eu não pude chegar aqui. Sabe o que é isso? Batalha espiritual. O crente aceita Jesus, tem o Espírito Santo, recebeu o poder, ok, perfeito. Só que a mesma batalha que eles tiveram lá atrás, o diabo não tirou férias, o diabo não está brincando, o diabo ainda está armando. Por quê? Porque o diabo quer poder. Mas ele tem poder? Agora, da onde é que vem o poder do diabo?
Porque se a gente pegar e falar assim, que nós que aceitamos, uma pessoa quando aceita Jesus, recebe poder, o Espírito Santo também. Só que é o seguinte, se nós temos poder, por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão? Quando um satanista faz uma oferenda ao diabo, sacrificando uma criança, tem derramamento de sangue. Satanás recebe aquilo como uma oferta, recebe aquilo como uma força, mas não como poder. Poder é uma coisa, força é outra. Ele recebe aquilo como uma força, como uma adoração. Só que hoje, por incrível que pareça, o diabo tem poder. Sabe por que o diabo tem poder? Porque quem tinha o poder, passou para ele. Quando aceitamos a Cristo e nos arrependemos de verdade, o sangue de Jesus cobre o ser humano. E a gente anda coberto pelo sangue. Vocês estão entendendo comigo? E diz a Bíblia que um anjo vai andar ao nosso lado, ao nosso redor. Ok? Então imagina uma bexiga, para ficar mais fácil. É uma bexiga em forma de um sangue de Jesus. Você está lá dentro, protegido, amém? Ok? Dentro da bexiga está você, porque você está revestido pelo sangue do Cordeiro, porque você se arrependeu. E tem um anjo lá dentro também, sim ou não? Ok, Satanás, 1 Pedro 5,8 diz que ele anda ao derredor, ou seja, pelo lado de fora. E Satanás trabalha com setas na mente. Ele atacou a mente do Caim, colocando inveja sobre o Abel. Ele não pode entrar dentro da bexiga e tocar na tua vida, porque João diz que o maligno não pode tocar. Do que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar, mas ele lança seta. E não vem falar que a mente é protegida, que se fosse assim, o diabo já podia falar assim, bom, não tem como mais. Aceitou Jesus, está protegido, não tem como mais, ele não derrubaria nenhum crente. Mas o que mais ele derruba é crente. Por quê? Porque ele lança seta. Só que quando estamos debaixo do sangue do Cordeiro, essa seta não pode entrar na nossa vida. Então ele taca, bate e cai, bate, cai. Então o que ele faz? Imagina você andando pela rua, e um círculo, com você do sangue te cobrindo. Deus olha para a terra e fala assim, ó, tem o sangue do meu filho ali, ó, cobrindo um filho meu, uma filha minha. O anjo junto. Mas onde tem um anjo e tem um filho, tem o diabo rondando. Aí o que acontece? O diabo sabe que ele não pode entrar lá, e ele sabe que ele não tem como furar para o lado de fora, porque a proteção não se fura pelo lado de fora, só se fura pelo lado de... E quem está dentro somos nós e o anjo. O anjo não fura, quem é que fura? Quando a gente fura, abre um negocinho, um espaço chamado brecha. Como é que fura? É simples. Imagina numa caminhada. Coberto pelo sangue de Jesus, o anjo dentro, o diabo fora. O diabo fala assim, já sei. Entrar lá dentro da vida dele eu não posso, mas usar alguém próximo da vida dele eu posso. Aí ele usa alguém que é da tua família, que é mais perto de você. Ele põe uma pedra no teu caminho. Aí você tropeça na pedra. O anjo olha pela tua cara, vê que você ficou irado. Sim ou não? Mas ficar irado pode. O que não pode é... O anjo já faz assim, pelo amor de Deus, não vai xingar não. Não fala palavrão não. Não manda para aquele lugar não. O anjo faz assim, ó. Faz assim com a mãozinha, sinônimo de oração. Ora, não peca não. Quando vê, você fala, ele lança aquela palavra de mal de... Aí você fura por dentro aquela proteção que só você podia furar. Quando você fura, abre um espaço. O diabo que está para o lado de fora fala, opa, tudo que eu precisava era de um espaço. Aí ele pega esse espaço que você fez e lança seta na tua vida e começa a vir um monte de seta e mais seta sobre a tua vida. Aí você é obrigado a ficar fazendo assim, com a mão para cima, tentando se esquivar das flechas. E cada vez mais você vai pecando, e uma brecha viram 2, viram 3, viram 4, daqui a pouco ele fala, bom, agora já não é uma brecha mais, já dá para me pular lá dentro. E do jeito que dá para o diabo entrar, dá para o anjo sair. O tamanho do buraco, se couber a entrada do demônio, dá para sair o anjo. Porque aonde as trevas chega a luz,
a luz chega, as trevas tem que sair. Só que se a gente abre o espaço para as trevas, a luz fala, estou indo embora. Aí o que acontece? Abrimos uma brecha. Quando se abre uma brecha, Satanás entra. Se Satanás entrou, é como se fosse um Caim na mão dele. Como se fosse o Canaã e o cão na mão dele. É como se fosse o Noé, depois de pecado, na mão dele. Aí ele pode trabalhar. Aí você diz assim, mas eu aceitei a Cristo. Senhor, estou com tanta luta, o Senhor não vai me ajudar? Deus não pode. Por que Deus não pode? Porque o furo foi feito de dentro para fora, e não de fora para dentro. Quem é que tem que mandar ele embora? Você. Mas como que eu mando embora? Só tem um jeito de mandar o demônio embora. As flechas embora. Quantos querem saber? Fala para quem está falando assim, você vai gostar? A palavra é arrependimento. Quando alguém se arrepende do pecado de verdade, é como se do lado de dentro você colocasse um esparadrapo naquela flechinha, naquele buraquinho, na brecha. Aí você vai falar, mas esparadrapo? Mas Deus de cima ele olha como sangue coberto, ele não vê por dentro, ele vê a tua proteção do sangue. O teu arrependimento vai tampando cada brecha. E arrependimento não é pensamento triste. Arrependimento é mudança de atitude. Isso é muito sério, irmãos. Aí o crente que recebeu a Cristo, recebeu o poder. Sim ou não? Sim ou não? Aí ele entrou no mundo no mundão. Sexo antes do casamento. Aí já não abre uma brecha, né? Aí o trem se rasga tudo. Aí sai o sangue de um e entra o sangue do outro. O que acontece? Pecado. Pecado é o que alimenta as forças das trevas. Apocalipse capítulo 12. Abre aí para mim. Então ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Repete comigo, o acusador de nossos irmãos. O mesmo que nos acusa, que hora? Que hora? Que hora que o diabo acusa? De dia e de noite. O diabo ele observa o seguinte, eu estou para o lado de fora, mas estou vendo tudo. Sabe o que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia diz. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. 2 Coríntios 2,11 diz isso. Não ignora os desígnios de Satanás. Ele coloca coisas no nosso caminho para a gente pecar. Mas o que Deus falou lá atrás? Para o Caim. O pecado jaz à porta. Cumpre você dominar. É você que domina. E quando nós estamos protegidos com o sangue de Jesus, você concorda que nós estamos diante de um lugar? Sim ou não? Só que a punição para quem anda no pecado é ser expulso. E quando a gente anda no pecado, a gente será expulso da cobertura do sangue de Jesus e passa a ficar debaixo da cobertura do maligno. Forte isso ou não? Forte não? Forte. É para a gente pensar isso mesmo. É forte, a gente não pode brincar com o diabo. Por que Paulo diz para a igreja? Diz o quê? Anda com a armadura. Só precisa usar a armadura quem vai para uma batalha. Só precisa quem vai para uma batalha. Você está pensando o quê? Eu sou salvo, aceitei Jesus, glória a Deus. Que isso, irmão? Não brinca não. O que o diabo mais gosta de fazer nos últimos tempos? Pegar o que o crente sabe da palavra, pegar o pecado do crente, acusar diante de Deus, e a palavra que o diabo fala é, eu tenho agora a cobertura sobre essa pessoa. Sabe por quê? Porque não tem arrependimento. Arrependimento quebra a legalidade.
fecha a brecha. Deus olha e fala assim: você tem razão. Conhece, mas não se arrependeu. Quando não há arrependimento, a legalidade é de lá. Você sabia que quando você aceita Jesus Cristo, você é constituído rei e sacerdote? O que antigamente tinha um povo que usava aquelas roupas, que ficavam no templo, que era o sacerdote, que entrava no santo, que entrava no santo santo. Com Jesus não tem mais aquilo. Com Jesus, todos nós que aceitamos Jesus, é tido como rei e sacerdote. Como rei e sacerdote, rei foi para dominar. Aquilo que ele falou em Gênesis 1:28. Para o homem, vocês dominam. Como sacerdote, é para ofertar e adorar a Deus, ao único Deus. Só que como rei e sacerdote, nós somos. Agora, quando nós não ofertamos a Deus a nossa vida de santidade, de abandono do pecado, na verdade a gente não deixa de ser sacerdote. A gente continua sendo sacerdote, mas sacerdote... Quando a Bíblia diz assim, sede santo porque eu sou santo, não é uma mera palavra dizendo assim, olha, se não for, existe todo um contexto por trás que agora você está entendendo. É porque quando a gente envolve na santidade de Deus, prova que nós somos Enoques, entre aspas. Longe, né? Mas com o coração voltado para as coisas de Deus. Sabe por que o diabo recebe poder? Porque ele toma poder de quem Deus deu para ele. E quando se fala de uma disputa, mas Deus vai ganhar essa disputa. Deus vai ganhar sim. Deus vai ganhar sim. Não tenho dúvida de que Deus vai ganhar. A questão aqui não é se Deus vai ganhar ou perder, porque ele em cima, ele nem lutou. Quem lutou foi o Miguel, certo ou errado? E já ganhou. Aqui embaixo, Deus vai ganhar, ok. Por que Deus não entra nessa batalha? Porque primeiro ele deu autoridade e poder para nós vencermos o diabo. Agora, o diabo consegue arrancar uns Caim para o lado dele, uns Lameque para o lado dele, que quer viver na ira, no pecado. Quer ver outra questão? Se você não sabia, não estou te acusando não, mas é hora de você saber. Talvez você não sabe, mas você precisa saber. Todo aborto provocado intencionalmente estou falando, é pacto de sacrifício a demônio. Porque tem sangue. E você precisa quebrar essa maldição urgente. Mas eu era novo. Se foi consciente, você mandou, fez alguma coisa, tomou alguma coisa para perder. Aí é pacto do lado de lá. Embora a gente aceita Jesus e vai ser salvo, porque eu não estou falando de salvação aqui ainda. Eu estou falando de você ficar na terra. Embora se a gente ficar no pecado, não tem mesmo. Mas você pode aceitar Jesus, pedir perdão pelos seus pecados, mas essas áreas que foram feitas, sacrifícios, tem que ser removida. Toda relação sexual que foi feita antes do casamento, com parceiros ou parceira, se não orou quebrando, o altar está lá. Você está aqui, mas tem um altar lá, precisa ser quebrado lá. Você tem Jesus, ok, mas ele tem alguma coisa de legalidade sobre a tua vida que ainda não foi derrubado. Tem que orar, ungir o órgão genital, quebrar. Fala, Deus, eu te peço perdão, porque arrependimento tira a legalidade dele. Só isso. Só isso. Relação fora do casamento, mentira, falsidade, engano, mágoa, não perdoar, etc, etc, etc. Sai do manto de um, entra no manto de outro, e quando entra no manto de outro, você deixa de andar debaixo da bênção de Deus. Tudo baseado na palavra da submissão. Não come esse fruto, comeu, perdeu. Agora, se todos esses que eu citei teve punição e foi expulso, nós, como eu disse, eu não tenho dúvida que Deus vai ganhar essa batalha. A gente só tem que pensar se nós vamos estar no time do vencedor. Só isso. Aí você traz algumas respostas para a tua vida nos dias de hoje. Por que tem batalhas na tua vida? Por que tem um nível de batalha na tua vida? Porque você ainda não entendeu que você é sacerdote do Deus vivo, e que você recebeu o poder, e que você não está usando o poder, e que está comendo pó. Porque a serpente vai comer pó, ela está comendo a gente vivo, e ela de serpente virou dragão.
e a gente não entendeu ainda e está brincando com Deus. Deus tem que ser posto na nossa vida como prioridade. E ponto. Sacerdote do diabo, que se tiver para lá e tem, mas nós não fomos chamados para ser sacerdote do inimigo. Nós somos chamados para ser sacerdote do Deus Altíssimo. E Deus precisa ver a oferta. Eu estou falando de oferta o tempo todo, você talvez está pensando em dinheiro também, mas não é só isso não. Tem que ser algo que represente valor, porque você está pisando numa terra que está sob maldição, então não espere outra coisa. Só vem bênção de cima, não vem nada da terra. Aí você talvez vai confundir, quer dizer, pastor, que eu não posso plantar nada? Não é isso aí não, meu irmão, não é essa não. Eu estou dizendo que a terra foi amaldiçoada, que a bênção vem de cima, que eu só atraio aquilo que é de cima. Quando eu faço como Abraão, eu sei o que Deus precisa, merece e espera de mim. E eu entrego o meu melhor na minha vida. Quando eu não saio do plano que Deus colocou, quando eu não saio da obediência que Deus pediu, porque senão Ele constitui Lameques abaixo de mim. Essa área aqui é muito importante. Sabe o que eu ouvi essa semana? Que o nosso trabalho, quando a gente está trabalhando, é vida. Porque você está lá doando a tua vida, sim ou não? Quando você recebe o teu pagamento em dinheiro, na verdade, igual um animal antigamente era sacrificado, era derramado o sangue do animal, então sangue é aliança, certo? Quando eu trabalho, eu estou dando sangue ali na empresa. E eu recebo o meu salário em forma de quê? Em dinheiro, mas ele é o sangue que foi devolvido para mim. Aí eu pego aquele sangue e deixo no posto de gasolina, eu pego aquele sangue e eu deixo no mercado, eu pego aquele sangue e eu deixo na padaria, eu pego aquele sangue e eu deixo na não sei aonde mais, eu deixo na farmácia, deixo em todos os lugares, mas não deixo um sangue no altar de Deus. E a Bíblia diz que sangue tem voz. Não tem voz? Tem ou não tem? O único lugar que pode atrair a bênção, onde atraiu para Noé, é no altar. A aliança do arco-íris veio quando foi para o altar. Abraão, altar. Subiu um monte, fez um altar. Todos, altar, altar, altar. Para Deus e não para o diabo. Se você entender um pouquinho de batalha espiritual, quero te dizer, houve luta de batalha com todos esses homens. Não vai fazendo de achar que não vai ter com você, que eu quero te dizer, você está no meio de uma batalha. E essa batalha vem para os Lameques, mas também vem para os Enos. Se vem bênção para a tua vida, querido, se Deus tem escolhido Setes aqui nesse lugar, os Enos vão ser abençoados. Eu estou profetizando a tua vida, você pode tomar posse? E não é só os Enos não, os Enoques também vêm debaixo da tua descendência. Creia nisso. Você pensa que para o crente, estou encerrando agora, você pensa que para o crente tudo é fácil? A pessoa fala assim, ó, eu comecei para a igreja, parece que agora, parece não, minha irmã, parece não, meu irmão, aprenda, você acabou de entrar num campo minado, um pisinho falso, pum, explode. Por isso que a gente tem uma coisa só a fazer nessa noite, uma coisa só, pedir para Deus perdão, arrepender, porque aí sabe o que acontece? O sangue de Jesus é derramado sobre a nossa vida. E aí, querido, o maligno não te toca. A seta dele não te atinge. Ele vai ficar tentando esperar uma oportunidade. Você fala, pode esperar. Porque eu cada vez mais eu estarei debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Que tem uma aliança comigo. E eu não vou andar no pecado. Eu vou andar debaixo da submissão de Deus. Você que tem dificuldade de arrependimento... Hoje abriu o teu entendimento. Por quê? Porque é uma coisa que se a gente tiver dificuldade de arrependimento, é tudo que o diabo se alimenta disso. Eu falo, continua assim. Entrega para mim. A ira de Caim foi entregue ao diabo. Deus quer a igreja sendo sacerdote do Deus vivo, dominando. Você é rei e sacerdote. Não adianta falar, então você é da igreja porque tem muita batalha. Aí, irmão, aí acabou. Você já entregou para o outro mesmo. Não dá para fugir.
Não dá para voltar atrás mais. É um chamado irrevogável. Agora é hora de mostrar para o diabo que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Agora é hora de mostrar que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Agora é hora de fazer jus ao que Jesus sempre quis do ser humano. Eu vou dominar. Deus está esperando um momento, porque Ele vai vir na terra, Jesus vai acabar com o diabo. Só que por enquanto Ele quer que a igreja se posicione e esmaga ela, aperta ela, judia dela, bota para correr. Porque o diabo só vai ter autoridade se você dá, senão a autoridade é tua. E você vai dizer assim: Satanás, fora da minha casa em nome de Jesus. Se você se arrepender aqui hoje, você chega lá na tua casa com a autoridade que Deus te deu e diga assim: a palavra diz que eu fui colocado como sacerdote, e nesse lugar eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. Toda obra do diabo nessa casa sai da minha vida em nome de Jesus. Mas se não houver arrependimento, por mais que você diga saia, ele fala: não saio. Você não tampou. Você abriu para o lado de dentro, você que fecha para o lado de dentro. Fique em pé em nome de Jesus.